Curitiba, dia 24 de novembro de 2014. Está no ar o 32º programa Em Busca de Sentido. Olha só que maravilha, pessoal. Programa 32 no ar, gente. Seguimos aí em frente. Mais um programa. E como sempre, vamos começar aqui com as saudações a todos os queridos ouvintes e todos os queridos amigos, familiares e tudo mais. Então eu queria mandar um abraço aí pra Julie Stephanie, pra Mariana Hoffman, Renato de Paula, Val Bitar, Leandro Fonseca, Robson Ferreira, Paula Carolina e Amanda Miranda, pra Duda de Recife, Heloísa Guzmão. Queria mandar pro Matheus Chuminec, pro Michael Miller que me fez uma pergunta. Hoje eu vou responder a pergunta do Michael Miller aqui. Um abraço para William Brito, Flávio Souza, Régia dos Santos, Carol Maldaner, Alexandre Oliveira, Luísa Varela, Cristina Rodrigues, Leandro Arraes, Soraya Lima, Rose do Moncel, Andréa Hilbic, Giovana Nogueira, Matheus Medeiros. Queria mandar um abraço também para o Wellington Anderson, para o Marcelo Roça, que me escreveu falando que vai ter um programa novo sobre música na Rádio Vox. Então seja bem-vindo aí, Marcelo Roça, eu acho que é Roça, né? Então, Marcelo, seja bem-vindo, espero que o programa dê certo aí, estamos à expectativa, música é sempre bom, né? Queria mandar um abraço para o Heitor Dias, para o Isaú Santana, para o Ricardo Gasparini. Queria mandar também um abraço para os meus amigos William Alves, o Francisco Scorsin, o Ronaldo Bolk, o Wagner Mafuso, o Moreno Garcia, o Fábio Leite, o Gabriel Daniel, o Luiz, o Luciano. Queria mandar um abraço para o Jean e um abraço e um beijo especial para a Ana Isabela, que está aqui ao meu lado como assistente técnica desse programa. Então vamos dar sequência aí ao nosso programa, gente. Hoje temos aí continuação de um quadro que as pessoas me escreveram agradecendo, elogiando o quadro aí, mas também teremos o nosso clássico quadro Guia de Sobrevivência a um Relacionamento. Então hoje vai ter o Guia de Sobrevivência a um Relacionamento e hoje vai ter a leitura comentada. Tá bom, gente? Continuando com o Viktor Frankl. Mas vamos para o Guia de Sobrevivência a um Relacionamento. Que maravilha, né, gente? Relacionamentos são lindos, né? Maravilha, coisa boa, coisa gostosa, mas às vezes tudo que é bom não é fácil, não é verdade? Então, gente, semana passada eu falei sobre listas. Falei que às vezes é necessário que você faça uma lista para poder conversar de acordo com a pessoa que você quer conversar. Às vezes essa pessoa que você vai conversar é uma autoridade, é alguém que você tem alguma dificuldade para conversar, ou alguém que... como é que eu posso dizer? Algum assunto que tem que ser bem trabalhado, então a gente faz uma lista. E semana passada eu deixei assim meio que na manga o guia de sobrevivência de hoje, porque semana passada eu falei sobre cartas, sobre outros meios de comunicação. E hoje então vou falar sobre cartas, né? Principalmente sobre cartas, mas eu já vou explicar o que eu quero dizer com cartas, né? O que eu quero dizer, introduzindo o assunto aí, é que muitas vezes quando a gente quer conversar com alguém, a gente acredita que só tem a possibilidade de conversar pessoalmente, por meio do diálogo, né? E muitas vezes a gente subestima outros meios de comunicação e a gente deixa de lado outras formas de entrar em contato com essa pessoa, porque a gente acredita que o melhor é conversar pessoalmente. É claro, gente, que conversar pessoalmente, a intensidade do contato costuma ser muito maior do que qualquer outro meio, do que telefonar, escrever em WhatsApp principalmente, mandar e-mail, qualquer coisa do gênero. Mas o que acontece? A gente tem que muitas vezes pensar que a comunicação, o diálogo, ele tem uma dinâmica própria, diferente de outros meios de comunicação. Como assim, Jota? Vou explicar. No diálogo, quando você vai conversar, você começa a falar para a pessoa e a pessoa tem a possibilidade de te interromper a qualquer momento. Não é verdade? Então, a qualquer momento a pessoa pode se interromper e também a qualquer momento a pessoa pode ter qualquer reação, positiva, negativa ou nenhuma reação. Ou seja, quando a gente vai dialogar com alguém, a gente tem que saber que o feedback é instantâneo.
você vai falando e feedback vai acontecendo, né? Ou seja, o diálogo ele é muito interessante porque você consegue resolver qualquer dúvida momentânea, mas também às vezes ele atrapalha, ou melhor, não é que ele atrapalha, mas a dificuldade do diálogo é que a outra pessoa pode impedir que você diga o que você quer falar. Então o que acontece? Quando você vai conversar sobre um assunto que não deu certo de forma dialogal, você não conseguiu dialogar com a pessoa, é bom pensar em outros meios, né? Antigamente existia a carta. Por que eu estou falando tanto de carta, né? Porque recentemente eu ouvi um exemplo de um paciente meu que eu achei assim fenomenal, né? Conversando com ele eu achei assim extraordinário o que aconteceu e principalmente aconteceu com os pais dele. Ele me contou que os pais estavam passando por dificuldade quando ele era mais criança e que a mãe sempre discutia com o pai porque o pai costumava sair, pelo que eu me lembro que ele me falou, sair, jogar futebol, e daí ele bebia e voltava para casa e sempre estava meio bêbado e sempre acabava tendo algumas discussões e ela não conseguia conversar com esse marido. E o que acontecia? Ele voltava, na hora tinha discussões, brigas homéricas, aquilo tudo, né? Não sei se teve violência também, mas que seja, né? Tinha brigas, né? Aí o que aconteceu? Um belo dia, a mãe do meu paciente resolveu escrever uma carta pro marido. Ou seja, o marido fez a mesma coisa, o marido sustentava a casa, tudo, era um homem bem honesto, mas fez a mesma coisa. E ela deixou uma carta. 2 dias depois, o marido escreveu uma resposta. E o meu paciente diz, ele não lembra bem, mas ele diz que parece que com aquilo eles nunca mais brigaram. E o pai começou a mudar o comportamento. Quando eu vi isso, eu falei, gente, isso é um aprendizado, né? Isso tem que ser registrado nos autos aí da história, né? Pelo menos eu preciso falar para quem eu posso, né? Olha que interessante, gente. A mulher foi lá e escreveu cartas para deixar para o marido, e o marido lia as cartas e depois de pensar, obviamente, 2 dias depois, respondia a ela. E ela depois respondia a ele. E assim eles foram se conversando. Pelo que o meu paciente disse, eles não conversavam pessoalmente sobre os problemas, só por meio de cartas. Então assim, gente, essa história vale um livro, né? Vou vender pro Nicholas Sparks, fazer uma história aí. Não, Nicholas Sparks não, né? Vou mandar pro Simenon. Pena que o Simenon já passou dessa para melhor. Mas assim, gente, é uma história que me chama muita atenção porque, querendo ou não, acho que na intuição da mãe dele, quando você muda o meio de comunicação, a informação pode vir de outra forma, né? Eu, como músico, sei que às vezes uma música pode tocar muito mais uma pessoa do que você declarar isso para uma pessoa, né? Eu confesso aqui que já compus algumas músicas para certas pessoas e... Estão dando risada aqui, gente, não liga, tá? É bullying já. Confesso que já compus algumas músicas e sei que a informação de uma forma musicada, vamos dizer assim, tem um impacto diferente do que uma informação, uma declaração. Não que a declaração não tenha, mas faz uma diferença. Poesia é muito diferente de uma declaração também. Ou seja, dependendo do meio de comunicação, o que é uma coisa óbvia, a gente sabe disso, né? Dependendo do meio de comunicação, a informação é recebida de forma diferente. Vou conversar semana que vem sobre essa comunicação digital. Já conversei aqui, mas vou voltar a conversar. A gente sabe que a gente não consegue saber entonação, né? Às vezes a gente vai conversando, a gente não consegue ver entonação. Mas o que acontece? A gente tem que lidar e usar esses meios de comunicação de forma a nosso favor. Então, se você vai conversar com alguém e o diálogo está muito complicado, conversar pessoalmente não dá, porque você começa a tocar no assunto, a outra pessoa acaba mudando o assunto, esse tipo de coisa, ou então você não consegue completar porque na presença da outra pessoa é muito difícil falar. Então o melhor, o que você pode fazer é encontrar um outro meio. E hoje aqui, né, eu estou falando da carta, eu acho que o que mais se assemelha hoje à carta é o e-mail, né? Às vezes recorrer a esse tipo de recurso é muito bom.
Porque também discussão falada há o clássico momento em que a pessoa diz: eu não disse isso, né? E o que acontece? Isso é normal, porque às vezes, né, uma pessoa fala uma coisa, você interpreta de outro jeito, a pessoa fala: eu não disse isso, e fica aquela discussão sobre o que foi dito, o que não foi dito. Ou então você conversa com a pessoa hoje, dá 2 semanas, você vai conversar, a pessoa fala: não, mas você não me disse isso. Então a gente tem que lidar com o registro, às vezes, né, o registro escrito, ou às vezes até uma gravação. Pensei agora isso, né, uma gravação, né? A gente tem esses recursos hoje de mensagem por voz. Então são recursos que a gente tem que utilizar ao nosso favor, né? Tá passando o caminhão aqui, já vai, gente. Foi embora. Então quando você vai pensar na informação que você quer passar, se é uma informação que você quer que ela fique registrada, que é algo importante que você quer dizer, tanto para o lado positivo, quanto tanto para uma declaração, para alguma coisa assim, quanto para uma discussão, alguma queixa, é interessante pensar que algumas coisas merecem um registro. E merece que esse registro seja feito, seja compartilhado, para que daí, quando tiver algum problema, volta-se para o registro. Não, vamos ver o que aconteceu, né? É então interessante pensar nessa questão do registro também, né? Que, pensando daí da forma negativa, como se usa o registro, hoje temos muito problema com isso, né? Que as coisas ficam registradas na internet, nas mensagens, esse tipo de coisa. Mas eu vou falar sobre isso semana que vem, não vamos devagar aqui. Então hoje o que eu quero dizer para você: quando não consegue ter um diálogo, pense de uma forma alternativa de criar um diálogo. Seja por carta, seja por bilhete, seja por música, seja por alguma outra forma, uma gravação que você deixar, alguma coisa assim, para que isso seja levado a sério. E muitas vezes, quando a gente muda o meio de comunicação, não só a informação é compreendida, mas também a seriedade da informação é levada muito mais a sério. Um exemplo clássico é a mulher que fala que quer se separar do marido, o marido não acredita, ou então vice-versa, né? O marido fala que quer se separar, e ela aparece lá com, né, um papel de divórcio. Aí eles vão falar sobre divórcio. Aí o cara leva a sério, aí a mulher leva a sério. Você vê o peso que tem a coisa do registro, né? Não, tá aqui, ó, assina aqui. Não, mas como é isso? Você quer mesmo se divorciar de mim? Pô, mas eu já falei 1000 vezes. Não, mas não achava que era sério, né? Não, você já deve ter visto isso em cena de filme e, né, pode ter passado também isso na sua vida, mas você entende que aí a coisa, opa, agora o negócio tá mais sério, entendeu? Tanto que quando a gente vai pensar nos compromissos que a gente cria, ou pelo menos os compromissos que a sociedade criava antigamente, como casamento, noivado, essas coisas, tem todo um rito e tem todo uma declaração em público, essas coisas, para que isso fique registrado, né? Fique registrado aí em papel, em cartório, mas também fique registrado com muito mais testemunhas, né? Então isso é muito interessante. Até mesmo eu, quando vou atender pacientes, fazer alguma terapia de casal, foram poucas vezes que eu fiz isso, você vê que as pessoas começam a pensar melhor. Por quê? Porque tem uma testemunha ali. Eu, como psicólogo, que uma das minhas funções é lembrar do que as pessoas dizem. Pra falar a verdade, grande parte do trabalho do psicólogo é lembrar do que as pessoas disseram. Então eu também estou ali como uma testemunha, e a coisa ganha uma seriedade, né? Ou seja, o casal que discute entre si não resolve, mas quando tem um terceiro, e às vezes eu não digo nada, já teve sessões de casais que eu falei muito pouco, né? Eu só fiz aquela técnica terapêutica que é fazer o reflexo, né? Fazer o espelho, né? A pessoa diz algo, você espelha o que a pessoa disse, né? Fazer esse trabalho de espelho. E muitas vezes eu mesmo não digo nada, né? Não enfatizo nenhum ponto, não deixo mais claro nenhuma outra situação que eu estou enxergando. E muitas vezes só de estar na minha presença, de um terceiro, de uma testemunha, mudou a dinâmica daquela discussão e às vezes se resolve.
né? Para bem ou para mal se resolvem. Então, o que eu quero dizer é, mude o meio de comunicação, tá? Claro que isso pode gerar mais dificuldades, né? Às vezes você vai mudar ali, então vou escrever uma carta. Escreve a carta, a coisa fica mais difícil de entender ainda. Então, por isso, assim, quando tiver uma dificuldade no diálogo, ou quando tiver uma dificuldade em um tipo de comunicação, tenta mudar para o outro, né? Na vontade de tentar facilitar, claro, né? Mas isso também não quer dizer que vai dar perfeitamente claro, né? Tem gente que se expressa muito melhor falando do que escrevendo e vice-versa. Então vamos pensar nisso, tá? Teve dificuldade, muda o meio de comunicação. Porque muitas vezes também a gente discute certos assuntos e... Lembra que eu li a passagem da Ana Karenina aqui? Do Sergei, que é o... Sergei? Do marido da Ana Karenina. E que ele foi discutir uma vez com ela e ela se fingiu de tonta, falou que não, que ele estava exagerando, coisa e tal. Ele nunca mais discutiu com ela por orgulho, né? Por, sei lá, por limitação pessoal dele. E daí você vê ali que o sujeito podia ter mandado uma carta, podia ter tentado conversar de novo com ela, né? Mas fica aí a dica, pra gente não divagar demais também. Fica aí a dica. Quando tem uma dificuldade, muda o meio de comunicação, que eu acredito que pode facilitar, tá? É uma outra tentativa, é um outro fronte de batalha, vamos dizer assim, certo? Então esse foi o Guia de Sobrevivência ao Relacionamento. Muito bem, continuando nosso programa, vamos aí para o quadro Leitura Comentada. E hoje, como eu disse, vamos continuar com o livro Em Busca de Sentido. Jota, mas que quadro é esse? Meu Deus do céu, caí de paraquedas. Do que você está falando? Que livro? E eu não sabia que Em Busca de Sentido era um livro. Minha gente, é um livro. Então vou explicar para vocês que esse quadro é bem novo. Comentei sobre ele semana passada, ele começou semana passada. E vou explicar o que é esse quadro. Esse quadro eu vou ler trechos de livros aqui, né, ou pequenos trechos de um mesmo livro, e vou comentando ele, né? E a ideia é que você possa também ler em casa, junto comigo, ou até antes de mim, né? Se quiser pode ler o livro inteiro, quantas vezes quiser, mas você vai lendo junto comigo e a gente vai comentando. E por que eu estou fazendo isso? E principalmente por que eu estou fazendo com essa obra, Em Busca de Sentido? Em Busca de Sentido é o livro mais famoso do Viktor Frankl, tá? Obviamente o nome do programa aqui da Rádio Vox é por conta desse livro. O Viktor Frankl, para quem não sabe, é quem fundou a escola de logoterapia, uma escola de psicologia interessantíssima. Mas Jota, o que é logoterapia? A gente vai descobrir aqui por quê? Porque eu vou ler o livro do Frankl. E a gente vai junto lendo o livro do Frankl e aprendendo mais sobre a logoterapia. E também estou lendo esse livro porque eu acredito que depois de falar muito aqui no quadro que também tem aqui no programa, que é o Psicologia Explicada, depois de falar muito, explicar várias coisas, conceitos, assuntos, eu acho que é interessante a gente chegar ao momento que a gente vai pegar uma obra e ler a obra e entrar em contato com o que realmente o Frankl está dizendo, né? Pô, Jota, mas cheguei aí tarde, já estão lendo o livro? Não, gente, eu vou agora... Comecei semana passada com o prefácio, a edição norte-americana de 84, do Alport, e hoje eu vou ler o prefácio do Viktor Frankl mesmo a essa edição de 84, tá? O livro que eu tenho aqui em mãos é o livro que foi editado pela editora Sinodal e pela Vozes, é a 18ª edição. E esse livro ele está disponível lá na fanpage do Em Busca de Sentido. Então, facebook.com/Em Busca de Sentido Rádio Vox. Procura aí um post escrito Em Busca de Referência, número 13, o 13º post do Em Busca de Referência. Você vai encontrar lá em PDF esse livro, tá? É bem fácil também de encontrar no Google. Se você não encontrar aí essa referência na minha fanpage, coloca lá Em Busca de Sentido PDF no Google, vai aparecer, tá? E você pode acompanhar comigo. Caso contrário, se você está com dificuldade de encontrar o livro ou também, né, não sabe muito bem, está ouvindo aí em casa, está aí fazendo suas coisas, só vai acompanhando que eu vou lendo aqui com você e vou comentando o que eu achar necessário. Se você tiver alguma pergunta sobre o que eu
o que eu ler aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, alguma orientação, alguma indicação, coisa e tal, me escreve e a gente vai conversando, tá bom? Essa leitura comentada também não precisa ser só comentada por mim, pode ser comentada por qualquer pessoa que quiser. Então me escrevam, vão falando aí sobre as suas percepções do livro que a gente está lendo, ok? Então eu vou ler aqui. Prefácio do autor, a edição de 84, no meu livro aqui é a página 10. Então vamos lá. Esse é o Viktor Frankl falando, tá? Este livro já viveu o suficiente para entrar na 73ª impressão em inglês, né? A impressão 73. Além de ter sido publicado em outras 19 línguas. Olha que sucesso, hein? Apenas as edições em inglês venderam quase 2,5 milhões de exemplares. Pausa. O livro do Viktor Frankl foi feita uma pesquisa que não é tão... É uma pesquisa até recente, acho que foi feita aí alguns anos atrás. É um dos livros mais influentes dos americanos, tá? Está entre os 10 livros mais influentes entre os norte-americanos. Então é um livro que vendeu muito nos Estados Unidos, tá? Seguindo. Estes são os fatos, e é possível que eles sejam o motivo pelo qual os repórteres de jornais norte-americanos, especialmente das emissoras de televisão, comecem suas entrevistas, depois de listarem esses fatos, com a exclamação: Dr. Frankl, seu livro se transformou num autêntico best-seller. Como você se sente com tamanho sucesso? Ao que costumo responder que, em primeiro lugar, vejo no status de best-seller do meu livro não tanto uma conquista e realização da minha parte, como uma expressão da miséria dos nossos tempos. Se centenas de milhares de pessoas procuram um livro cujo título promete abordar o problema do sentido da vida, deve ser uma questão que está incomodando-as muito. Então o Frankl já inverte, né? Ou seja, ele já fala que o livro dele ser um best-seller não é uma coisa assim, né? É uma questão de que a miséria dos nossos tempos está aí patente, né? Porque se milhares de pessoas, né? Nos Estados Unidos vendeu aí quase 2,5 milhões de exemplares. Estão comprando um livro chamado Em Busca de Sentido, é porque as pessoas estão sem sentido, né? É um título que está chamando a atenção delas. Continuando. Certamente, algo mais pode ser contribuído para o impacto do livro. Sua segunda parte, teórica, chamada Conceitos Fundamentais da Logoterapia, focaliza a lição que o leitor pode ter tirado da primeira parte, o relato autobiográfico, que se chama Experiências no Campo de Concentração, enquanto que esta serve como validação existencial das minhas teorias. Assim, as duas partes dão credibilidade uma à outra. Esse livro aqui, no final do livro, tem uma parte teórica chamada Conceitos Fundamentais da Logoterapia. A gente vai chegar lá, gente. A gente vai ler esse livro inteiro. E o que ele fala é o quê? Que esses conceitos gerais conseguem, de certa forma, validar a primeira parte, que é os relatos do campo de concentração. E os relatos de campo de concentração ajudam a dar embasamento para você poder entender como que o Viktor Frankl chegou na conclusão da logoterapia. Então um embasa o outro, né? Um livro que é muito interessante porque você começa com um relato autobiográfico, você lê uma história do Viktor Frankl e no final ele explica a teoria dele e você não tem como você não entender, né? Da onde ele tirou essa teoria, não tem como você não entender que a teoria dele faz sentido, né? Continuando. Não tinha nada disso em mente quando escrevi o livro em 45. E eu fiz um espaço de tempo de 9 dias, com a firme determinação de ter o livro publicado anonimamente. O Viktor Frankl escreveu esse livro, e para falar a verdade, ele não escreveu esse livro, ele ditou esse livro durante 9 dias seguidos. Tá? Claro, depois ele foi lá e com a transcrição das secretárias dele, ele foi lá e escreveu, vamos dizer assim. Mas o que eu já ouvi dizer, não lembro aonde, é que o Viktor Frankl, quando foi narrar esse livro durante 9 dias, diz que ele chorava todo dia. Enquanto ele ia narrando, ele ia chorando. Narrando e chorando, ele narrou durante 9 dias, né? Então é bastante intenso, né? A gente que vai ler o livro aqui, você vai ver que para 9 dias o sujeito falar tudo isso aqui não deve ter sido fácil. E ele queria que fosse anonimamente o livro. Ele não queria que tivesse o nome dele. Ele queria que fosse um relato, porque ele não queria que o nome dele tivesse em evidência, ele não queria chamar atenção para ele, mas ele queria chamar atenção para o tema em si. Continuando.
Com efeito, a primeira impressão da versão original alemã não mostra o meu nome na capa, apesar de, na última hora, eu haver finalmente cedido aos meus amigos que estavam insistindo comigo para que deixasse o livro ser publicado com o meu nome pelo menos na página de rosto, onde vai o título. Inicialmente, no entanto, havia sido escrito com a absoluta convicção de que, como obra anônima, nunca daria fama literária ao seu autor. Olha só, o Viktor Frankl escreveu esse livro, ele já tinha escrito outros livros, ele já estava desenvolvendo a teoria da logoterapia, e ele escreveu esse livro anônimo, só a parte autobiográfica, claro, né? E os amigos falaram, não, bota seu nome, até que a primeira edição saiu sem o nome dele, saiu só com o número dele de detento, né? Qual que era o número dele aqui? O número dele era 119.104. Era só esse o nome, né? Detento 119.104. E o livro tinha aí o relato dele. Depois ele aceitou e colocou o nome na capa. Então ele fala aqui que na ideia, quando ele escreveu o livro, que era para ser anônimo, ele nunca pensou que um dia viria a ser um best-seller. E se fosse um best-seller, ele nunca pensou que ele responderia por isso. Continuando. Havia querido simplesmente transmitir ao leitor, através de um exemplo concreto, que a vida tem um sentido potencial sob qualquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis. E considerava que se a tese fosse demonstrada numa situação tão extrema como a de um campo de concentração, meu livro encontraria um público. Consequentemente, me senti responsável pela tarefa de colocar no papel o que havia vivido. Pensava que poderia ser útil a pessoas que têm inclinação para o desespero. Então, quando ele foi escrever o livro, a ideia era transmitida da maneira mais direta possível, que a vida tem sentido em qualquer circunstância, né? E que se ele provasse que a vida tem sentido em qualquer circunstância, relatando os sofrimentos dele no campo de concentração, ele falou que não teria como as pessoas não ler, né? Não teria como as pessoas passarem em branco e encontrariam um público. E principalmente ele se sentiu responsável porque ele queria ajudar principalmente as pessoas que têm inclinação ao desespero, né? Ou seja, as pessoas que, de certa forma, têm dificuldade em encontrar sentido na vida ou, diante das dificuldades, acaba tendendo ao desespero e, quem sabe, até ao suicídio. Então essa foi a ideia. Ideia nobre do Frankl de escrever um livro anonimamente para dar credibilidade e ajudar as pessoas que tinham dificuldades. Aqui você já vê de cara, né? E eu adoro ressaltar isso. Já vê de cara que a postura do Frankl diante da vida e a postura do Frankl diante da obra dele não é uma tentativa científica, né? Ele não escreve tudo isso, como é que eu posso dizer assim? Não é uma tentativa meramente científica de criar uma teoria de psicologia. Não, é um desejo pessoal de ajudar pessoas que sofrem. Eu acho que isso tem que ser sempre ressaltado na logoterapia. O autor, o Viktor Frankl, que é a figura máxima da logoterapia, quando ele escreve um livro que vai contar a própria história, ele não queria pôr o nome dele. Ele teve a ideia, primeiramente, a ideia de fazer anônimo, para poder ajudar as pessoas, certo? E ele se sente ali, né? Me senti responsável pela tarefa de colocar no papel o que havia vivido. Então o que acontece? Ele percebe que as pessoas precisam de ajuda, as pessoas precisam de um sentido, e ele se sentia responsável por isso. Ele não queria analisar as pessoas, ele não queria comprovar uma teoria meramente dele, ele queria ajudar, ele não queria simplesmente chegar com uma teoria e fazer os casos encaixarem na teoria dele. Ele queria ajudar as pessoas, e realmente a logoterapia tem essa característica mesmo, né? Eu, como um grande admirador, um grande seguidor também da logoterapia, além de outros autores, eu vejo na logoterapia isso, né? Essa vontade do Frankl desde o começo de ajudar as pessoas que sofrem. É uma caridade que o Frankl faz. Então o tom de todos os livros dele, você vê que é muito diferente do tom de outros autores, assim, né? Você não vê uma petulância, você não vê uma pedância, você não vê uma tentativa de megalomania, de explicar tudo e todos por meio do sentido da vida. Não, ele quer ajudar as pessoas que ele pode ajudar. Tá? Seguindo.
Parece-me algo ao mesmo tempo estranho e notável o fato de que, entre as dúzias de livros que escrevi, precisamente este, que pretendia publicar anonimamente, de modo que nunca desse reputação ao seu autor, se transformasse num sucesso. Em consequência, não canso de alertar meus alunos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Aqui ele vai fazer um alerta sobre sucesso e aí ele já explica boa parte do que... boa parte não, mas ele explica uma parte muito interessante da teoria da logoterapia. Né? O que o Frankl fala então? Né? Não procure sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa ou como e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Puta que pariu. Vamos ler de novo. É bom demais, né? Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. Só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. E esse é o prefácio do livro. É isso que o Frankl já diz no prefácio. Né? Seguindo, a felicidade deve acontecer naturalmente e o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. O Frankl aqui dá uma aula de humildade. Ou seja, faça o que você tem que fazer, né? Tenha uma dedicação pessoal a uma causa maior que vocês, né? Ou então se rendam ao amor a uma outra pessoa ou a um outro ser, né? Quando ele fala outro ser aqui, a gente tem que lembrar que o Frankl, assim como disse o Allport no outro prefácio, ele não tem um discurso antirreligioso. Então um outro ser pode ser a Deus mesmo, né? Uma dedicação a Deus. Então o sucesso que o Frankl está dizendo aqui é efeito colateral. Não corra atrás do sucesso. Faça tudo o que você tem que fazer da melhor maneira possível e que isso vai vir atrás de vocês. A felicidade também. Né? Por que esse livro chama Em Busca de Sentido, não Em Busca da Felicidade? Porque sair atrás da felicidade não dá certo. Você tem que ir atrás de um sentido, você tem que ir atrás de algo para que você se dedique, você tem que ir atrás de algo que você possa, que seja algo maior que você, né? Ou alguém que você quer se dedicar muito mais do que pensar em você, e a felicidade vai vir, né? Como ele fala aqui, a felicidade deve acontecer naturalmente e o mesmo ocorre com sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Quero que vocês escutem o que a sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática na melhor maneira possível. Então vocês verão que a longo prazo, estou dizendo a longo prazo, o sucesso vai persegui-los. Precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. Vou repetir essa parte. Quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer e coloquem isso que vocês estão escutando em prática da melhor maneira possível. E então vocês verão que a longo prazo, estou dizendo a longo prazo, o sucesso vai persegui-los, precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. Então, é claro que quando o Frankl escreve esse livro, eu queria que fosse anônimo, e depois, né, as pessoas pedem para que ele coloque o nome no livro. Você vê que ele não escreveu o livro pensando em sucesso. Quero vender pra caramba. Não, ele não pensou nisso. E é bem esse livro é a comprovação do que ele acaba de falar. E que ele já falava antes de escrever esse livro. Que não busca o sucesso e a felicidade. Né? Bem o livro que ele queria publicar anonimamente é o que mais vendeu. Olha que coisa maravilhosa, né? Já é uma lição e tanto. Seguindo então. Se o texto do livro a seguir transmite, prezado leitor, uma lição que pode ser tirada de Auschwitz, o texto do parágrafo acima pode dar uma lição tirada de um best-seller involuntário. O que a gente tem que lembrar também é que o Viktor Frankl tem um bom humor
extremo, tá? Ele é engraçado, e ele é muito interessante ler os livros dele porque ele tem um bom humor. E se você vai ler as palestras, você vê que ele é sério, mas ele sabe dar risada de si mesmo, sabe dar risada das situações e sabe dar risada do que acontece com ele mesmo, né? Até mesmo desse paradoxo aqui que ele acaba de dizer. O livro que ele queria que fosse anônimo é o que fez mais sucesso. Eu falo Auschwitz, tá? Eu não sei se a pronúncia é certa. Se for, alguém me corrija aí. Continuando então, último parágrafo. Quanto a essa edição, foi acrescentado um capítulo para atualizar as conclusões teóricas do livro. Esse último capítulo foi tirado de uma palestra que pronunciei como presidente honorário do 3º Congresso Mundial de Logoterapia no Auditório Maximum da Universidade de Regensburg, na República Federal da Alemanha, em junho de 83. Ele forma agora o pós-escrito de 84 a este livro e é intitulado A Tese do Otimismo Trágico. No final desse livro tem a Tese do Otimismo Trágico, que é a transcrição de uma palestra dele. O capítulo se refere a preocupações dos dias de hoje e como é possível dizer sim à vida, apesar de todos os aspectos trágicos da existência. Espera-se que um certo otimismo com relação ao nosso futuro possa fluir das lições retiradas do nosso trágico passado. Victor Emil Frankl, Viena, 1983. Ele escreveu o prefácio em 83, mas a edição é de 84. Então é isso, gente. Esse aqui, assim como na semana passada eu li o prefácio do Allport, também dando uma bela de uma compilada do que o Frankl fala, está aqui o Frankl explicando melhor como é que vai ser o roteiro desse livro. E convido vocês a continuar junto comigo aqui toda segunda-feira às 10 horas da noite, ou então nas repetições que tem na Rádio Vox ou no SoundCloud. Convido vocês a, junto comigo, iniciar esse livro, porque a próxima semana a gente vai começar com a primeira parte do Em Busca de Sentido, né? Que o primeiro capítulo aqui que eu vou ler semana que vem chama-se Um Psicólogo no Campo de Concentração. Maravilha? Gostaram? Eu estou adorando, gente. É muito, muito bom poder fazer isso. É muito, muito bom poder ter essa oportunidade de ler com vocês, poder ter essa oportunidade de ter esse programa aqui e poder ler e compartilhar com vocês essas coisas que durante tanto tempo eu compartilhei com amigos, com pessoas, e posso agora vir aí a público, continuar compartilhando, poder reler esse livro, que cada vez que eu leio eu relembro coisas que eu tinha esquecido, e digo para vocês que hoje, lendo esse livro, exatamente esse prefácio, isso que ele fala do sucesso, isso que ele fala da felicidade, para mim hoje está fazendo muito sentido na minha vida que eu estou passando agora. Espero que para vocês também faça. Então, gente, hoje encerramos por aqui o programa Em Busca de Sentido. Nos encontramos semana que vem no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, e eu aqui na minha bate-caverna. E você pode me encontrar, enquanto não tem o programa, você pode me encontrar no facebook.com/Em Busca de Sentido Rádio Vox. Pode me escrever em box, na timeline, tem bastante coisa, tem bastante material lá. Pode me mandar um e-mail no embuscadesentidoradiovox@gmail.com. E você também me encontra na radiovox.org. Além do meu programa, vá na Rádio Vox. Se você acabou de ligar, acabou de entrar em contato, se você está ouvindo esse áudio porque alguém te enviou, alguma coisa assim, procure lá, radiovox.org. Tem muita coisa, tem muito material legal lá. Ok? Maravilha, gente. Então, hoje a gente encerra o programa aqui e a gente se vê semana que vem. E até mais. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, tchau.